Meus amigos, Titi Treva na área mais uma vez, e agora a gente vem com uma videoaula com o segundo caso de fatoração de polinômios, que é a fatoração por agrupamento. Vocês vão perceber que essa técnica de fatoração é muito simples. Na verdade, a gente vai usar nessa técnica exatamente a técnica que nós vimos anteriormente, que é o primeiro caso de fatoração de polinômios, que é o fator comum. A diferença é que agora a gente vai ter que primeiro arrumar a casa para a gente poder trabalhar direitinho e aplicar a primeira técnica não uma vez, mas sim duas vezes. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou colocar para vocês que isso é muito fácil, mas volto a lembrar que eu preciso muito da sua atenção. Qualquer descuido na hora de uma avaliação, na hora de uma prova, você entra pelo cano. Então, lápis e papel na mão, preste bastante atenção e bons estudos. Bom, vamos lá, galera. Agora a gente vai ver uma segunda possibilidade de fatoração de polinômios, que é a fatoração por agrupamento, como está escrito aqui, agrupamento. Imagina o seguinte, imagina que você tenha um polinômio aqui formado por 4 monômios, né? Tem o ax, o 2a, o 5x e o 10. No primeiro caso de fatoração, que nós vimos o fator comum, se a gente tentar buscar um fator comum aos 4 monômios ao mesmo tempo, a gente vai ver que a gente não vai encontrar. Por quê? Aqui eu tenho A, mas aqui eu não tenho. Então A não é fator comum, aqui eu também não tenho. Aqui eu tenho x, aqui eu não tenho, aqui eu tenho. Então x não é fator comum aos 4. Então a gente percebe que no primeiro momento não dá para a gente fazer a fatoração pelo fator comum. Entretanto, se a gente conseguir fazer uma análise dessa expressão, nesse polinômio de 4 termos, a gente percebe que se a gente fizer uma arrumação de forma muito conveniente daquilo que a gente precisa, pode ser que a gente consiga usar o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum. E de que maneira você pode fazer isso? Ora, de algumas maneiras. Eu vou seguir o modelo padrão, que é fazer o seguinte, a divisão aqui em duas partes. Então eu estou dividindo a primeira parte ax mais 2a e a segunda parte 5x mais 10. Ó, tio Trevas, mas por que você dividiu assim? Bom, então eu vou dar aqui uma regra aqui, porque eu dividi assim. Já que é agrupamento, eu vou agrupar. E nesse primeiro caso, eu vou agrupar pelos monômios que possuem a letra A e os monômios que não possuem a letra A. Então está agrupado dessa forma. Coincidentemente, já estava arrumadinho para mim. Os dois primeiros têm a letra A e os outros dois não têm a letra A. Então eu vou dividir desta forma, e dividindo desta forma convenientemente, eu percebo que agora sim, agora eu consigo aplicar o fator comum na primeira parte e o fator comum na segunda parte. Por quê? Na primeira parte eu percebo que eu tenho A aqui e tenho A aqui. Então o A vira o meu fator comum. Não tem um número comum aos dois, então só o A é o fator comum, posso colocar ele em evidência, abro parênteses. Se eu preciso de AX e já tenho A, quem é que está me faltando? Está me faltando x. Se eu preciso de 2A e já tenho A, quem está me faltando? Está faltando o 2. Resolvi a primeira parte. Esse sinal aqui de mais eu vou repetir. E agora aqui, quem é que pode ser o fator comum? Se você não tem a mínima ideia, dá uma olhada na primeira aula, na primeira videoaula de fatoração, que é o fator comum. Eu percebo que o x só tem nesse primeiro monômio, não tem no outro, mas o 5 está aqui e está aqui dentro também. Esse 10 ele pode ser escrito da seguinte forma, 5 vezes 2. Ó. Então 5 está aqui dentro também do 10. Então 5 vai ser o meu fator comum. Ora, se eu preciso de 5x e eu já tenho 5 aqui, quem está me faltando é o x. Se eu preciso de 10 e já tenho 5, eu tenho que multiplicar o 10 por quanto? Tem que multiplicar o 5 por quanto? O 5 por 2. Que vai dar 10. Bom, usei o fator comum dos dois lados, mas ainda tenho a prevalência aqui de uma conta de soma, e fatorar, como a gente já viu na outra aula, é transformar em produto. Então eu preciso transformar isso numa multiplicação. Então, o que eu posso fazer aqui? Continuar fazendo análise. Olha, se eu tenho aqui o sinal de mais, eu preciso observar se nessa primeira parcela e nessa segunda parcela eu tenho alguém que pode ser considerado fator comum. E eu percebo que o x mais 2 está de um lado e o x mais 2 está do outro. Ora, se está dos dois lados, ele passa a ser o meu fator comum, eu coloco em evidência, sinal de multiplicação é parênteses. Se eu preciso de x mais 2a e já tenho x mais 2, falta o a. Se eu preciso de x mais 2 vezes 5, já tenho x mais 2, falta só multiplicar pelo 5. Pronto, aqui está a resposta final, x mais 2 vezes a mais 5.
Lembra que no início eu falei que a gente tem que arrumar de forma conveniente? Olha só, eu vou trazer essa expressão para cá e vou fazer uma outra arrumação. Olha só, ax mais 2a mais 5x mais 10. Vamos ver, ó. Agora eu vou arrumar de maneira conveniente. Vou arrumar quem tem x e quem não tem x. Então, quem tem x? Ax mais 5x. E agora, quem não tem x? 2a mais 10. Só fiz uma arrumação, ó. E aqui eu vou dividir quem tem x, perdão, por um lado e quem não tem x para o outro. E agora aqui eu vou fazer primeiro nesse lado aqui, ó. Que é um fator comum. Opa, x, que multiplica. Eu preciso de ax, já tenho x, falta o a. Eu preciso de 5x, já tenho x, falta o 5. Coloco o sinal de mais aqui. Quem é o fator comum aqui de 2a e 10? É o 2. Porque o 2 está aqui dentro. Lembra que o 10 é 5 vezes 2? Então o 2 está aqui dentro também do 10. Eu preciso de 2a, já tenho 2, falta o a. Eu preciso de 10, já tenho 2, vou multiplicar o 2 por quanto? 2 por 5. Note bem, olhando para o sinal de mais na primeira parcela e na segunda parcela, quem é o fator comum? O a mais 5 está dos dois lados. Então ele passa a ser o meu fator comum, ó, a mais 5, que multiplica. Coloquei ele em evidência, abri parênteses. Se eu preciso de a mais 5 vezes x, já tenho a mais 5, falta o x. Se eu já tenho a mais 5 vezes 2, já tenho a mais 5, falta multiplicar por 2. Notem que as respostas são idênticas. A mais 5 vezes x mais 2 vezes a mais 5. A ordem dos fatores não alteram o produto. Então eu tenho a mesma resposta. Então está valendo aquilo que eu disse no início. Você precisa arrumar a expressão de forma conveniente. Num primeiro momento eu separei quem tinha a e quem não tinha. Num segundo momento eu separei quem tinha x e quem não tinha. Mas fazendo direitinho, a resposta ela é a mesma. Não tem como errar. Perceberam aí? Então vamos a um outro exemplo. Agora vou colocar um exemplo que a princípio você vai achar mais pavoroso. Vai ser x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais x2 que multiplica y menos 2xy mais y. De novo, aqui eu tenho 6 monômios formando esse polinômio. Se eu tentar achar um elemento comum a todos eles, eu não vou achar. Então, o que eu posso fazer é tentar dividir isso. E aí eu vou fazer uma divisão conveniente. Ó, eu dividi aqui todo mundo que tem x e aqui todo mundo que tem y. Mas, titio Trevas, esse aqui também não tem x, x2, y, esse aqui também não tem x, menos 2x, também não poderia estar aqui? Poderia. Mas a gente ia ficar com esse carinha aqui só isolado, e aí não daria para dar o efeito que a gente quer. Então, como aqui todo mundo tem y e todo mundo aqui tem x, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Bom, de um lado, todo mundo que tem x, eu percebo que não tem nenhum número que é o fator comum. Então eu vou para a letra e percebo que a letra x é o fator comum. E eu disse na última aula, você pode dar uma olhada nela, que sempre que tiver uma letra que é o fator comum, e ela aparece com vários expoentes, o nosso fator comum será a letra que tem o menor expoente. Aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1. Então o nosso fator comum vai ser o x elevado a 1. O 1 não precisa aparecer. Botei ele em evidência. Eu preciso de x ao cubo. Já tenho x, está faltando quem? X ao quadrado. Eu preciso de menos 2x ao quadrado. Já tenho x, falta quem? Menos 2x. E eu preciso de x, já tenho x, quem é? É o 1. Sempre que aquilo que eu quero é aquilo que eu tenho, eu coloco um 1 entre parênteses. Vou repetir aqui o sinal de mais. E aqui eu percebo que aqui tem y, aqui tem y, aqui tem y. Então o y vai ser o meu fator comum, vou colocar em evidência. x2, y, eu já tenho y, falta o x2. Menos 2x, y, eu já tenho y, menos 2x. Eu preciso de y, já tenho y, coloco 1. Olha o que nós podemos observar aqui. Que x2 menos 2x mais 1 está de um lado da parcela e x2 menos 2x mais 1 está do outro lado da parcela também. Ora, se ele aparece dos dois lados, ele passa a ser o meu fator comum. Então eu vou colocar aqui, ó, x2 menos 2x mais 1 em evidência, sinal de multiplicação, abre parênteses.
Eu preciso de x2 menos 2x mais 1 vezes x. Já tenho isso tudo, falta x. Eu preciso de x2 menos 2x mais 1 vezes y. Já tenho isso tudo, falta quem? Y. Pronto. Essa é a minha fatoração por agrupamento. É essa multiplicação que dá esses 6 monômios ali, formando aquele polinômio no início do nosso problema. Perceberam, galerinha? Acho que não tem muita dificuldade esse segundo caso de fatoração de polinômio, que é o caso de fatoração por agrupamento. Na verdade, a fatoração por agrupamento é aplicar o primeiro caso de fator comum 2 vezes. Eu faço o desmembramento aqui de forma conveniente e aplico o primeiro caso, fator comum. E percebo que ainda dá para aplicar o fator comum novamente. Esses 2 exemplos, idem, a mesma coisa. Fiz o desmembramento de maneira conveniente, apliquei o fator comum e depois eu aplico o fator comum novamente. Então, olha, fazer o agrupamento nada mais do que aplicar o primeiro caso do fator comum 2 vezes. Separa de forma conveniente e depois aplica o fator comum. Ficou claro isso, galerinha? Espero ter ajudado mais uma vez. Se você curtiu, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Adicione os seus favoritos, que isso ajuda demais o Titio Trevas. Espalha lá para os seus amigos de outras escolas, de outros lugares, daquela viagem que você fez para a Bahia, e aí ficou o Facebook do seu colega. Diz para ele que tem o canal do Titio Trevas ensinando fatoração de polinômios, que isso vai me ajudar muito. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Pegue agora o seu livro de matemática, faça os exercícios, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Um abraço.